R$3 a bacia. Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e esse é o primeiro episódio principal da 5ª temporada do Comida que Sustenta. Talvez você já tenha notado que estamos com uma novidade nessa temporada. Então, os episódios da série Explica estão sendo lançados antes, já adiantando ali conceitos que serão fundamentais para as discussões que teremos nos episódios principais. Então, espero que você já tenha ouvido o nosso primeiro episódio da série Explica, que falou sobre a COP, nosso tema central, não somente aqui no Comida que Sustenta, mas no Sustentária como um todo nesse ano. E eu arrisco a dizer que é um tema central para muitas pessoas e instituições que, como nós, estamos envolvidos, no debate sobre sistemas alimentares. Se você não ouviu, pausa aqui e corre lá para ouvir, porque vai ser importante para compreender melhor a nossa conversa de hoje. E uma outra novidade é que contaremos com convidados ao vivo conversando com a gente aqui na Faculdade de Saúde Pública. E um ponto que já não é novidade, mas que eu adoro, é a presença das minhas companheiras de bancada que se rodiziam para apresentar comigo os episódios principais. Hoje quem está comigo é a Nadine Marques, que colidera a equipe que produz esse podcast e já é bem conhecida por quem nos acompanha. Olá, Pam! É um prazer estar de volta na nossa 5ª temporada já, e começando essa temporada, na verdade já começamos com o episódio Explica, como você falou, mas começando com os episódios principais, e eu já vou aproveitar então para apresentar o nosso convidado de hoje, com quem eu tenho a honra de também trabalhar atualmente. Nós vamos receber o Arilson Favaretto, atual professor titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, daqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. O Arilson é sociólogo de formação, professor licenciado da Universidade Federal do ABC e também pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Bem-vindo, Arilson. É um prazer ter você com a gente hoje. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Bom, Arilson, como o nosso tema de hoje é Brasil e a COP, e sabemos que você esteve na COP 28, que foi realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. A gente gostaria de saber se essa foi a sua primeira experiência em COPs, e te ouvir um pouco sobre como foi para você estar presente nessa COP. E, bom, a gente sabe que o tema dos sistemas alimentares ganharam um espaço importante nessas discussões climáticas, e um dos principais marcos da COP 28 foi a assinatura da Declaração de Agricultura Sustentável, Sistemas Alimentares Resilientes e Ação Climática. Então, isso ficou bastante evidente na ocasião, queria saber um pouco de você. E se esse tema apareceu tímido ou com algum destaque. Uhum. Olha, começando pelo início da sua pergunta, sim, no caso da COP de Dubai, foi a primeira participação in loco que eu tive. Claro, eu acompanho esse debate já há alguns anos, acompanho os eventos, as COPs anteriores, mas foi a primeira vez que eu participei presencialmente de uma dessas conferências. E esse aspecto que você levanta, da introdução do tema de sistemas alimentares ou sistemas agroalimentares, como a gente também chama às vezes, foi algo que aconteceu logo no início da conferência, e a princípio despertou uma sensação muito positiva, porque, como você disse, a expectativa era de que isso abrisse uma porta, vamos dizer assim, para que nos momentos seguintes, depois da COP 28 de Dubai, o tema pudesse ser retomado e que ele fosse crescentemente aprofundado. A gente sabe que nesses espaços de diplomacia, de governança global, as coisas se movem muito lentamente nos detalhes, então às vezes você incluir um termo, ter um parágrafo, ter uma declaração, é algo que para muita gente pode não significar nada, mas é importante porque, como eu disse,
abre uma porta e isso passa a ser usado como uma espécie de legitimação de discursos. Então, isso significa dizer que uma vez que o tema é reconhecido num espaço como esse, governos, agências de cooperação, às vezes movimentos sociais, usam isso como uma espécie de chegamos até aqui, a gente agora tem que avançar nesse tema. Ou de dizer, os países já reconheceram que esse é um tema central, portanto, a questão agora é daqui para frente. Né? É preciso dizer também que, naquele momento, houve também uma certa desconfiança, né, em relação a isso, porque a COP estava sendo realizada num país produtor de petróleo, e havia, portanto, uma certa desconfiança de que dar destaque para esse tema poderia ser uma espécie de tentativa de fazer cortina de fumaça, né, sobre um outro tema mais delicado para o país anfitrião, que é a transição energética. Mas, de qualquer maneira, foi um avanço importante, isso estabeleceu um marco, mas é uma pena que na COP do ano seguinte, né, a COP 29, não houve, digamos assim, o passo seguinte que se esperava. Então você entende que o tema apareceu, mas a gente ainda não pode dizer que ele está consolidado, sistemas alimentares dentro do debate climático no âmbito da COP. Não, longe disso, eu acho. E é uma situação um pouco paradoxal, porque a contribuição do sistema agroalimentar global para a mudança climática é muito importante, né? Sempre tem alguma controvérsia em relação à maneira como você mede, mas a gente pode dizer com segurança que pelo menos 30% das emissões globais estão relacionadas com o funcionamento do sistema agroalimentar. E aí, quando a gente fala em sistema agroalimentar, nós estamos falando de todas as etapas, né? Desde a mudança no uso da terra, por exemplo, convertendo áreas de floresta para pastagens ou para áreas de plantio, a produção agropecuária em si, a indústria de transformação, o segmento de distribuição, né, de alimentos, que tem um impacto importante, e até o descarte, né, de resíduos e daí por diante. Então, é uma importância muito grande. E a gente não vê hoje, para o debate sobre o sistema agroalimentar, as questões sendo colocadas nos mesmos termos em que se coloca, por exemplo, para a questão da transição energética. Transição energética, não sem razão, concentra boa parte das atenções. Quando a gente fala em transição energética, o que é o debate? O debate se usam termos anglicismos e às vezes se usa um ou outro, mas se fala em transition away, phase out, phase down. Por trás desses termos todos está a seguinte ideia: nós temos que deixar para trás, né, a dependência das fontes fósseis de energia. Nós temos que transitar para algo diferente disso. Ainda não se diz algo similar em relação a sistemas alimentares, né? Então, o cardápio de soluções ainda é muito pulverizado, enfim, o grau de convergência em torno do que é preciso fazer com relação a sistemas alimentares, nós estamos 2 passos atrás, se a gente compara isso com o debate, por exemplo, sobre a transição energética. Metas, por exemplo, para a transição energética e para a substituição do petróleo, já se discute metas. Para a transição alimentar, a gente ainda não chegou nisso. Isso é algo que a gente tem insistido recentemente, que é preciso alcançar. Perfeito. E a gente falou um pouco de histórico das COPs, do seu histórico, né, de participação na COP 28, mas já pensando em Brasil, ainda falando de histórico, né, o nosso país foi sede da Rio 92, da Rio +20, realizada em 2012, né, no ano passado presidiu o G20 e nesse ano é sede da cúpula dos BRICS também, né, que acontece em julho, e aí então da COP, que acontece em novembro, fechando esse ciclo. Levando esse histórico em conta e o protagonismo que esse cenário todo está oferecendo, qual você diria que é o significado do Brasil sediar a COP nesse ano? Bom, tem muitos significados, né? Para mencionar apenas alguns importantes. Tem uma primeira questão que vale a pena lembrar, agregando a tudo isso que você já disse, que é o fato de que agora em 2025 nós estamos completando 10 anos do Acordo de Paris, que foi quando se estabeleceu uma meta, né, de se tentar limitar o aquecimento global abaixo dos 2 graus, preferencialmente a 1,5 graus ao longo desse século. Então, é mais ou menos natural que agora, 10 anos depois, a gente faça um balanço, né, do que se conseguiu, até onde se pôde chegar,
e daí por diante. E, lamentavelmente, o balanço que a gente faz não é positivo, né? Então, para muitos cientistas, nós já estamos vivendo sob 1,5 grau de aquecimento global. O ano passado a gente teve um recorde de emissões, então tudo isso coloca uma pressão muito grande. Todo mundo está vendo, né, o agravamento dos chamados eventos extremos, né? As secas prolongadas, as cheias, enfim, tudo isso que tem um custo humano tremendo, né? Então, tudo isso faz com que eu diria, uma parcela cada vez maior da sociedade pressione, menos do que a gente gostaria, mas cada vez mais pressiona os governos na direção de dizer, olha, nós temos que ter ambições climáticas mais ousadas, né? E, voltando ao jargão, né, das negociações climáticas, nós temos que ter meios de implementação, essa é a expressão que se usa, coerentes com as ambições que o momento exige. Então essa é uma primeira questão importante, né? Quer dizer, não é, pela data, não é uma COP como as outras. São 10 anos, esse é um momento decisivo e há uma pressão em torno disso. Os países estão recolocando sobre a mesa as suas as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, isto é, com quanto cada país se compromete para a redução do aquecimento global. Esse vai ser um tema, então, muito importante. Quer dizer, fazer com que os países se comprometam com mais e que lancem mão dos meios necessários para esse mais. Porque não adianta você anunciar uma ambição muito ousada sem os meios de implementação para isso. Uma segunda questão. O Brasil, historicamente, tem uma posição avançada no debate ambiental. Então há também uma certa expectativa de que o Brasil se coloque numa posição de fazer avançar essa agenda. É verdade também que, agora falando dos contras, né, que o momento não é simples, né, e talvez a questão mais delicada do momento atual é uma grande interrogação que paira sobre o que a gente chama de multilateralismo, né, destacadamente com a eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Ele anunciou a retirada, né, dos Estados Unidos das negociações climáticas. Ele tem anunciado uma série de medidas que afetam decisivamente as próprias condições de funcionamento desses espaços, né? Não é só a do clima, mas também da Organização Mundial de Saúde e várias outras. Então isso traz um desafio muito grande, porque os Estados Unidos é um país que desempenha um papel muito importante, né, no cenário internacional. Então isso coloca uma responsabilidade ainda maior, não é, sobre os outros agentes. E para terminar o quadro, sempre que a gente fala de Brasil, não é muito preciso, né, porque uma coisa é o Brasil, outra coisa é o governo brasileiro. Então, eu não tenho dúvida, a gente conhece as pessoas, por exemplo, né, que estão encarregadas, né, de fazer a condução da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, Ana Toni, então são pessoas todas que têm um histórico de compromisso, né, com esse tema, de uma competência reconhecida por todo mundo. Agora, numa situação como essa, o governo não pode fazer exatamente tudo o que ele quer, né? Ou seja, ele é submetido, eu acabei de mencionar as pressões do contexto internacional e etc., e a gente tem as pressões internas também, né? Então, no caso do Brasil, um tema absolutamente delicado é o fato de que, diferente do panorama internacional, no nosso caso, 3/4 das emissões de gases de estufa do Brasil vêm direta ou indiretamente do sistema agroalimentar. E a gente sabe o peso político e econômico que os atores do agro, que é uma parte do sistema agroalimentar, uma parte muito importante, têm no caso brasileiro. Então há uma pressão para que o governo chegue na COP dizendo o seguinte: não, o Brasil já tem uma agricultura sustentável. A questão para nós então é outra. É reduzir o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal, e promover uma bioeconomia, porque o Brasil é uma potência em termos de biodiversidade, tem tecnologia para isso e daí por diante. Mas é isso. No caso da agenda doméstica, o tema central é sistema agroalimentar. Então isso coloca o Brasil numa posição um pouco paradoxal. E há uma grande dúvida sobre como é que isso vai se desdobrar na condução da COP.
E aí, Wilson, acho que mesmo com esse cenário bastante complexo e talvez essa dificuldade do Brasil ter esse local de fala sobre a relação com o tema, você acha que ou tem uma expectativa, né, de que o tema de sistemas alimentares vai ter mais destaque, mais relevância nessa COP, né, que se consolide, inglês aí, se consolide nesse ano, ou ainda é uma coisa que a gente tem que esperar nos próximos encontros para essa consolidação? Olha, é muito difícil cravar uma resposta para a sua pergunta, né? Nós estamos aí arredondando as contas há 6 meses da COP e eu acho que não dá para dizer ainda muito claramente qual vai ser exatamente o tom, né? Porque, como eu comentei, né, na resposta à pergunta anterior, há um grau de incerteza muito grande envolvendo o contexto geral da COP, o que, portanto, influencia a ambição dos países, o quão longe eles aceitam ir ou não, e há os problemas, as ambiguidades da posição do Brasil como país, né? A nossa base produtiva, as forças políticas internas que também pressionam as coisas numa determinada direção. Então, eu diria o seguinte, que a maneira como o tema vai ser tratado na COP no final desse ano vai depender muito da capacidade de articulação das forças sociais daqui até lá. Então, eu já mencionei, né, que você tem uma pressão muito grande, né, sobretudo dos setores do agro, no sentido de fazer com que o Brasil se apresente, né, como, dizendo, olha, nós somos um país que já temos uma matriz energética verde, o que é meia verdade, não é mentira, mas a gente pode depois falar um pouquinho mais disso. E o Brasil já faz uma agricultura sustentável porque a gente tem práticas muito inovadoras. Não vou entrar em detalhes técnicos, porque talvez as pessoas que estão nos ouvindo não interessam detalhes agronômicos, mas há técnicas como o chamado plantio direto e outras, que de fato são mais avançadas com relação a práticas passadas. Mas elas são muito insuficientes para dizer que o Brasil já tem uma agricultura sustentável. E a prova disso é o fato de que nós continuamos tendo desmatamento, diminuiu o ritmo, mas diminuir o ritmo não é reverter. Diminuir o ritmo significa dizer que nós continuamos desmatando a um ritmo menor. Erosão de biodiversidade. Então, a gente tem uma série de problemas ambientais que reconhecidamente estão relacionados com o nosso modelo agropecuário e impedem a gente de falar que a gente tem uma agricultura sustentável. De outro lado, nós temos uma pressão também da sociedade civil. Então, essa é uma coisa importante. O Brasil é um país que tem um número muito expressivo de organizações influentes e que pressionam o governo brasileiro na direção certa, de dizer, olha, nós temos sim inovações importantes no nosso setor agropecuário, nós temos uma capacidade tecnológica muito elevada nesse setor, agora nós precisamos ir mais longe. Nós precisamos mudar aquilo que predomina no setor agropecuário brasileiro, que não é sustentável. Então, é um jogo de forças, né? Então, nós precisamos ver como é que essas forças vão ter capacidade de influenciar a agenda do governo brasileiro lá. Agora, também é importante a gente lembrar que a COP é um momento, né? Então, a gente tem depois todo o período pós-COP, e eu sei que não é o tema do episódio de hoje, né? Mas nós temos que lembrar também que o ano que vem, por exemplo, é ano de eleições no Brasil. Então, olhando não para as negociações globais, mas olhando para a nossa agenda doméstica, os meses que vão se seguir a COP também vão ser absolutamente decisivos para as feições que o uso do financiamento público, as formas de regulação, de incentivos, etc., etc., vão tomar. E isso afeta, né, a saúde dos brasileiros e afeta o meio ambiente. Você falou, Arilson, de pós-COP, né, que é um período, acho que a gente fala sobre isso também no episódio anterior, né, que situa um pouco a COP e que, na medida em que diz que é um processo contínuo e que pequenos avanços a gente espera, né, que vão acontecendo. E tem também o pré-COP, que na verdade é um pós-COP passado também, e aí acho que
a possibilidade da gente ampliar o debate. Então, o nosso público aqui não é um público técnico, né? A gente vê esse debate cada vez mais ampliado na mídia de forma geral, né? Então, para além de novembro, que é quando costuma aparecer muito esse tema, por sediar a COP, a gente está falando disso há muito mais tempo. E aí você falou de instituições, né, organizações que já pressionam o governo, e aí você entende que ainda há tempo de que essa ampliação do tema, e aí a gente está falando mais de sociedade civil ampliada mesmo, seja suficiente para também fortalecer essa pressão? Eu acho que sim. Nós estamos correndo contra o tempo, né, na verdade, porque, como eu disse instantes atrás, nós estamos há praticamente 6 meses arredondando da COP. Não é muito tempo. E os atores todos se mexem, né? E obviamente numa situação como essa, quem tem mais recursos se mexe mais rápido, se mexe mais fácil e às vezes se mexe com mais efetividade. Os setores que são críticos à maneira como está organizado o sistema agroalimentar brasileiro têm menos recursos, né, do que quem se beneficia da forma como ele está organizado, e portanto a dificuldade é maior. Nesse sentido, eu acho que a gente está atrasado, né? Mas há tempo. Agora, esse tempo, me preocupa menos o tempo que a gente ainda tem do que propriamente o sentido das nossas ações, né? Então, uma coisa que é muito importante é que os setores que são críticos à maneira como se organiza o sistema agroalimentar brasileiro conversem para fora. Eu não vou chamar de bolha, porque não é exatamente uma bolha, é um número muito significativo hoje já de organizações, de personalidades, de cientistas e etc. Né? Vamos mencionar aqui, por exemplo, a participação do professor Carlos Monteiro no Roda Viva, né, recentemente. Então a gente tem pessoas, ou a liderança de pessoas, como por exemplo a Rita Lobo, que cada vez que fala atinge uma quantidade muito grande de pessoas. Então, muitas vezes isso não é um movimento articulado, mas existe uma adesão cada vez maior de pessoas influentes. Então, repito, na universidade, nos movimentos sociais, às vezes, inclusive, pessoas que têm uma inserção na grande mídia, o debate sobre a qualidade e os efeitos, né, da maneira como se produz e se consome alimentos no Brasil vem ganhando espaço. Num ritmo mais lento do que seria necessário, é verdade. Mas se a gente compara esse debate hoje com 10, 15, 20 anos atrás, nós já estamos num outro patamar. Então, o que nós precisamos fazer cada vez mais é isso, né? É falar para fora do nosso universo de relações, a gente falar com as pessoas diferentes. Como essas duas pessoas que eu acabei de mencionar fazem, né? O Carlos Monteiro e a Rita Lobo. Então, no processo de preparação da COP, a gente tem um grande risco, que é a gente fazer eventos pré-COP, nos quais a gente reúne nós com a gente mesmo, né? As nossas organizações com as quais a gente tem mais afinidade, que pensam próximo, e etc, etc. O que também é importante, fortalecer esses laços. Mas o desafio maior está em falar com outros atores. Por exemplo, nós temos que ter uma conversa muito mais forte do que a gente tem com o setor financeiro. Por que eu estou mencionando o setor financeiro? Porque o setor financeiro é muito pragmático, certo? E nós temos muito bons argumentos para mostrar que não é só que a gente está, vou brincar com os termos, né, preocupado com a natureza, é claro que é isso, mas também tem uma questão fundamental aí, que para além desse universo, pode fazer muito sentido, que é o fato de que existe hoje uma irracionalidade econômica na maneira como está organizado o sistema agroalimentar. Vou dar só um exemplo, os chamados eventos extremos. Qual que é a principal reivindicação dos atores convencionais do agro diante dos eventos extremos? Aumentar a cobertura e o valor de seguros. Isso significa apenas aumentar custo. Quer dizer, se você não muda a maneira como você produz, você vai continuar tendo cada vez mais eventos extremos. Aí o que você reivindica? Seguro para cobrir esse gasto. Mas um gasto que a maneira como eu produzo, eu estou contribuindo para aumentar cada vez mais. Isso é irracional do ponto de vista econômico, certo? O uso de antibióticos na criação de animais é um outro exemplo. Você tem que usar cada vez mais, porque você vai tendo resistência a esses antimicrobianos. Então o seu custo vai aumentando, a resistência vai aumentando, vira uma irracionalidade econômica.
O uso de agrotóxicos na agricultura, a mesma coisa. Né? Os dados mostram que você tem que aumentar cada vez mais, porque você vai tendo resistência. Isso é antieconômico. Então, tem uma série de evidências que a gente pode mobilizar para convencer setores que às vezes não têm nenhuma sensibilidade, né, para, digamos assim, valores éticos, morais ou algo assim, e pensam exclusivamente no cálculo econômico. Pois bem, do ponto de vista do cálculo econômico, nós temos que fazer uma transição. E até falando, né, do ponto de vista econômico em relação à saúde também, né? A gente fala de dentro de uma faculdade de saúde pública, que seria inclusive o curso de nutrição, e inclusive as consequências do sistema agroalimentar para a saúde humana têm sido progressivamente negativas, né? E aí, ainda falando de alguns passos atrás, histórico, e também do aspecto da nutrição como tema central aqui dentro, eu queria lembrar que a iniciativa iCan foi lançada na COP27, né, que aconteceu em 2022, em Sharm el-Sheikh, no Egito, e teve como objetivo integrar ações de clima e nutrição, mais especificamente, né? Seria interessante te ouvir, então, sobre como você tem percebido esse cenário de integração, só que no Brasil, a gente pensar no Brasil. Então, se você espera que essa discussão na COP se fortaleça, ou esteja se fortalecendo em todo esse processo, né, o que a gente chama de âmbito da COP, e quais pontos de entrada você apontaria para essa integração, né? Essa integração já está mais óbvia, mais robusta, mais consolidada, e em caso negativo, ou no caso dela ainda estar engatinhando, quais seriam os principais pontos de entrada? Olha, eu acho que nós estamos a meio caminho, né? Então, como eu dizia instantes atrás, e nesses temas que envolvem, né, negociações internacionais e mudança de paradigmas tecnológicos, de alimentação e etc, os passos eles se medem em décadas, né? Eles não se medem em meses e às vezes nem em anos. Então, a gente tem que sempre colocar essa perspectiva, que é para não cair naquele risco de dizer, não, está tudo piorando, está tudo indo para o abismo e etc, porque isso muitas vezes pode levar ao imobilismo, né? Então, eu gosto sempre de colocar as coisas nesses termos, né? Acho que a gente tem que olhar em perspectiva. Quando a gente olha em perspectiva, tentando encontrar um certo equilíbrio, nós temos que reconhecer que há avanços, mas os avanços vão numa direção muito lenta e ainda muito ambígua. Por isso a gente tem que corrigir muita coisa nas nossas formas de ação. E essa articulação entre os temas que você menciona, para mim também são assim. Quer dizer, se a gente olha para trás, hoje, comparando então, né, hoje com uma ou duas décadas atrás, a percepção desses vínculos, né, ela é muito mais clara do que era, mas ainda muito aquém do necessário, né? Então, quais são as chaves para a gente poder acelerar o entendimento desses vínculos e fazer com que isso se traduza em processos de tomada de decisão mais coerentes com a intensidade desses vínculos? Eu acho que são muitas as entradas, né? Mas para mencionar apenas umas duas ou três, acho que tem uma primeira questão importante que diz respeito ao próprio enquadramento do tema, né? O que eu estou querendo dizer? Toda a moldagem do sistema agroalimentar contemporâneo ela foi feita ao longo das últimas, no caso brasileiro, 5 a 6 décadas, em torno de um diagnóstico. Nós precisamos aumentar a oferta de alimentos. Ponto. E aí havia uma expectativa de que tudo mais se resolveria por acréscimo. Se eu aumento a oferta de alimentos, eu vou resolver o problema da fome. Se eu aumento a oferta de alimentos, eu aumento a riqueza produzida. Isso vai ser bom para a economia do país. E um país que é rico tem condições de investir em tecnologias melhores. E as tecnologias melhores, portanto, fariam com que também a minha relação com o meio ambiente fosse melhor, né? Bom, o que a gente vê hoje, 5 ou 6 décadas depois disso, o primeiro objetivo já foi atingido, né? Ou seja, a gente hoje já produz mais alimentos do que o que é necessário para as necessidades das pessoas. Aí, quem está nos ouvindo poderia dizer, não, mas peraí, você está dizendo então que as pessoas não têm fome e etc. Não, tem, mas não é por falta de produção de alimentos. É porque as pessoas não têm acesso. Então, estou dizendo isso por quê? Porque isso desloca a ênfase do problema para aumentar cada vez mais a produção para uma outra coisa. Uma primeira delas é a dimensão distributiva, certo? O que eu estou produzindo e quem está consumindo o que está sendo produzido. A outra questão importante com relação a isso é que
não é mais só uma questão de fazer com que as pessoas tenham comida, mas que as pessoas tenham uma alimentação saudável. Então, se eu já produzo o suficiente, eu posso deslocar a minha ênfase agora para o que é que eu estou oferecendo para as pessoas comerem. E aí está uma questão central, porque hoje mais alimentação, em muitos casos, significa menos saúde, não mais saúde. Então você tem, né, um problema global, mas crescente também no Brasil, de obesidade, e aí não tem nenhuma questão relacionada com estética e etc., mas há problemas de saúde que estão relacionados, né, com obesidade. Você tem uma série de doenças não transmissíveis que têm a ver com o que as pessoas consomem, com o que elas comem. Então, aí há uma outra questão importante do ponto de vista da produção. E quando eu coloco tudo isso em questão, isso se torna inseparável dos efeitos ambientais daquilo que eu produzo. Então, vamos modificar aqui agora a ênfase, uma outra entrada possível, né? Um outro debate importante que se tem hoje diz respeito, por exemplo, à produção de carnes, né? Eu tinha mencionado instantes atrás, né, que no Brasil a gente tem 3/4 das emissões relacionadas ao setor agropecuário, e das atividades produtivas, aquela que gera a maior contribuição para gás estufa é a pecuária. Então, existe também um mito global de que eu tenho que aumentar a oferta de carnes e de que o Brasil é um dos países mais bem posicionados para isso, então isso justifica a conversão de áreas de floresta em pastagens, ou isso justifica a intensificação da criação animal com um uso desmesurado de insumos químicos, como os antibióticos. Mas o que a gente começa a ver nas pesquisas, a própria Cátedra José de Castro deve publicar algo recentemente que sinaliza nessa direção, é que a gente já tem hoje um consumo excessivo de carnes. Portanto, a gente poderia redirecionar parte desses recursos para outros usos, né, para outros produtos que sejam menos impactantes do ponto de vista ambiental e mais interessantes do ponto de vista da nutrição. E uma terceira chave importante, para terminar, é o tema dos ultraprocessados. Então, os ultraprocessados têm um impacto ambiental tremendo e uma contribuição muito nociva para a saúde humana. Então, há aí várias entradas possíveis e que permitam a gente conectar bem o tema da nutrição e o tema do clima, o tema da saúde humana e o tema da saúde ambiental. Certo, e para fechar essa parte do bate-papo, você está comentando agora sobre a questão do acesso, mas acesso também pensando numa alimentação adequada, saudável, né, que prioriza ali os alimentos in natura, minimamente processados, tendo em vista que esse impacto também está muito vinculado aos ultraprocessados. Me fez lembrar também o programa Roda Viva, que contou essa semana com a participação do Carlos Monteiro. Ainda não estamos no Sustentar Indica, apesar de eu indicar muito que as pessoas acompanhem. Acho que ele retoma muito desses assuntos também. Mas, antes de fato, para o Sustentar Indica, eu queria saber de você o que você espera, né, que o Brasil ensine e que o Brasil aprenda também com a realização da COP30 aqui, ou se podemos dizer em que temas ou áreas podem residir esses ensinamentos brasileiros e o legado da COP para o Brasil. Eu sei que também é uma questão complexa, mas queria saber um pouco da sua opinião a respeito. Vocês não fazem pergunta fácil, né? Olha, eu acho que uma primeira coisa importante que eu gostaria que o Brasil aprendesse na COP é que, para exercer a ambição de liderar uma determinada agenda, você não precisa esconder os seus problemas. Essa é uma coisa que sempre me toca muito quando eu vejo lideranças políticas, etc., econômicas, às vezes, falando. Então, não estou falando agora aqui do governo brasileiro, estou falando de comportamento público em geral, né? Então, muita gente tem uma tendência, digamos assim, de quase dizer, bom, se eu quero ser influente, se eu quero exercer uma liderança, eu tenho só que exaltar os meus feitos e pega mal falar dos meus problemas. Eu não sou diplomata, então eu não sei se seria um comportamento, né, digamos assim, um tiro no pé, agir assim,
mas eu gostaria muito que não fosse necessário a gente ter que empurrar para debaixo do tapete os problemas domésticos que a gente tem para poder exercer um papel de liderança como o Brasil ambiciona exercer, precisa exercer e tem condições de exercer, né? Eu acho que essa é uma primeira questão bastante importante. Aí, olhando para o outro lado, quer dizer, não sei exatamente se o Brasil tem a ensinar, mas eu acho que o Brasil se usa muito a expressão, né, liderar pelo exemplo, né? Eu acho que o Brasil é um país muito exemplar de algumas coisas importantes, né? Então, eu acho que uma primeira questão importante é a seguinte: o Brasil não é um dos países mais ricos do mundo, né? Nós estamos naquele bloco intermediário, que às vezes chama de país de renda média, antigamente se chamava de semiperiferia, enfim, muda o nome, mas a gente está ali naquela posição intermediária. E o Brasil é um desses países que conseguiu desenvolver uma capacidade, em primeiro lugar, democrática importante. Eu acho que a gente sempre tem que valorizar isso, sobretudo em momentos de crise da democracia, né, em momentos em que a democracia é atacada. Então, o Brasil tem uma diversidade de forças sociais, de organizações sociais muito importante, que exercem um diálogo com a burocracia governamental, e isso é saudável, isso é típico da democracia. Claro, como eu acabei de falar, é uma pluralidade, então tem uma série de atores nessas forças sociais que não defendem coisas que eu defendo. Mas é importante que no ambiente democrático você tenha isso, você tenha a vitalidade da sociedade civil interagindo com o governo, né? E eu digo isso por quê? Porque isso é o que faz com que o governo tenha que prestar contas à sociedade, na sua pluralidade. Isso é importante. E aí o que a gente tem que fazer é disputar o sentido desse diálogo para que ele vá numa direção melhor. Segunda coisa, o Brasil construiu capacidades tecnológicas muito importantes. Então o Brasil hoje tem uma rede de universidades, a USP talvez seja o maior exemplo, mas nós temos uma rede com uma capilaridade invejável que nenhum outro país da América Latina tem, de universidades federais, de institutos de tecnologia, que estão no Brasil inteiro. A gente tem uma organização como a Embrapa, que é uma das principais empresas de pesquisa agropecuária do mundo. Então, eu poderia continuar a lista, mas o que eu quero dizer é que o Brasil tem uma capacidade tecnológica para um país do porte e do nível de renda do Brasil muito interessante e que pode e precisa ser usada numa transição agroalimentar que a gente possa chamar de justa e de sustentável. E o Brasil tem uma riqueza enorme, né, em termos de sociobiodiversidade. E eu estou colocando junto, né, o sócio e o bio junto com a palavra de diversidade, porque para mim essas coisas elas são inseparáveis, né? Uma boa parte da nossa biodiversidade se deve à nossa sociodiversidade. E essa sociodiversidade precisa dessa biodiversidade para continuar existindo. Então, o Caetano Veloso uma vez usou uma expressão que eu gosto muito. Ele dizia: o Brasil é talvez o país que tem mais condições de ser a base, porque ele chamava de um ocidente além do ocidente. Então, como é que eu interpreto isso? O que ele estava falando, né? Ele estava falando de a gente valorizar todas aquelas conquistas que a sociedade moderna teve, né? Em termos de condições de vida, em termos de democracia, enfim, em termos de desenvolvimento tecnológico, mas a gente tem que ir além disso, além daquilo que o Ocidente ofereceu. Ou seja, reconciliar economia, sociedade e natureza e fazer da diversidade, da biodiversidade e da sociodiversidade um valor. Então, eu acho que o Brasil é um dos países que melhores condições tem de fazer isso, e eu acho que o debate sobre o sistema alimentar é privilegiado para isso, porque a gente tem uma diversidade de modos de produzir, de modos de comer, né, que sempre que a gente recebe, né, pesquisadores, colegas estrangeiros aqui no Brasil, é uma das coisas que eles mais se deliciam. Sempre que vem pesquisador estrangeiro aqui, um dos passeios que eu gosto de fazer com eles é a feira. E é uma das coisas que eles mais gostam. Levam em museu, mas a feira é o que faz mais sucesso. Então isso tudo é um patrimônio que a gente tem que valorizar e pode ser uma base importante para esse posicionamento do Brasil nessas arenas internacionais. Falou que a gente não faz pergunta fácil, mas é porque a gente sabe do potencial das respostas também, né? Então, acho que com isso a gente vai fechando o nosso bate-papo, mas não sem
E para os quadros agora, em que a gente, como a Pamela já disse, né, e quem nos ouve já está acostumada, a gente tem o Sustentar Indica, que a nossa intenção é que as pessoas tenham ficado interessadas, né, nesse tema e possam se aprofundar a partir de diferentes mídias, de diferentes materiais e diferentes autores e autoras também. Sustentária Indica. Então eu vou puxar o bonde aqui do Sustentar Indica e abrir o quadro fazendo uma indicação interna, pensando na Cátedra Josué de Castro, que é o Policy Brief produzido pela Cátedra e lançado em 23 de maio desse ano. Ele recebeu o título O que esperar da COP30 sob a ótica do sistema agroalimentar, no formato de pergunta. E trata de alguns dos temas que abordamos na conversa de hoje de forma aprofundada e traçando recomendações aos tomadores de decisão, como é da característica dos Policy Briefs. A gente realizou um webinar de lançamento com um debate muito interessante que ficou gravado e está disponível online. E é claro que a gente vai deixar o link na descrição do episódio, como a gente costuma falar, a Pan sempre fala. E o webinar também está disponível e essa fica como minha indicação. Uma pausa breve para um recado importante. O Policy Brief que eu recomendei no episódio e continuo recomendando, naquela altura ainda não havia sido lançado e estava com um nome provisório. No final, ao seu lançamento, no dia 23 de maio de 2025, ele recebeu o título COP30 no Brasil, por uma transição justa e sustentável do sistema agroalimentar. Eu reforço que é possível encontrá-lo no link aqui na descrição do episódio e também no site da Cátedra Josué de Castro. Voltemos às indicações. E você, Arilson, qual é a sua indicação? Pode fazer duas, né? Pode, claro. Então, bom, como a gente está falando de COP, mudanças climáticas e tudo mais, me veio à mente um livro que foi lançado agora recentemente por um colega nosso, professor da USP, professor José L. da Veiga, que se chama O Antropoceno e o Pensamento Econômico, ou Pensamento Econômico e o Antropoceno, posso estar invertendo aqui a ordem, no qual ele mostra como o pensamento econômico, e ele usa uma enormidade de referências do debate internacional para mostrar como o pensamento econômico tem reagido a essa mudança absolutamente estrutural que tem acontecido, né, no período mais recente, com a chamada grande aceleração, né, e que para alguns está na base da origem de uma nova época, que seria o Antropoceno, né. Esse livro dele, inclusive, é um livro que fecha uma trilogia de 3 livros dedicados a como a ciência tem interpretado o Antropoceno. Então, para quem quer entender um pouco do debate econômico e das mudanças climáticas, é uma boa dica. E tem um outro livro de um colega nosso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o John Wilkinson, cujo nome, se não me engano, se chama Transformação do Sistema Agroalimentar. O Mundo dos Alimentos em Transformação. O Mundo dos Alimentos em Transformação. Isso, que já foi lançado há um pouquinho mais de tempo, 2 anos, eu acredito, mas que é um bom panorama de um conjunto de mudanças que estão acontecendo no sistema agroalimentar global, porque há nem sempre pelas vias mais interessantes, né, mas há uma busca dos atores econômicos todos em se reposicionar nesse quadro de mudanças climáticas. Então, mesmo atores muito convencionais estão cada vez mais fazendo prospecção de mercados, prospecção de tecnologia, e esse livro do John Wilkinson dá um bom panorama dessas transformações em curso. Repito, nem todas elas indo na direção correta, mas é um ótimo panorama das transformações em curso. Maravilha, a gente deixa então depois na descrição. Eu acho que eu já me antecipei, fiz minha indicação, mas vou reforçar. Acho que para nós, bom, pelo menos eu e a Nadine, que nos formamos aqui na Faculdade de Saúde Pública, temos o tema da classificação nova de ultraprocessados muito constante, porque eu acho que é a casa que tem os pesquisadores, então para a gente já é o tema presente, mas também foi interessante, por exemplo, eu assisti na minha casa o Roda Viva, minha mãe estava ali, e é interessante ver o quanto o Carlos Monteiro fala para profissionais da saúde, mas também fala para o público em comum, e ela se interessou e começou a assistir também. Então, acho que vale ter esse exercício de colocar, incentivar que outras pessoas possam ter acesso
a esse conteúdo. E então vou aproveitar para passar para a vinheta do próximo quadro. E aí, bora cozinhar? Para o Bora Cozinhar dessa temporada, vamos fazer a mesma pergunta a todos os convidados. Se você tivesse que apresentar um prato brasileiro para os chefes de estado que estavam na COP, que prato você não deixaria faltar? E aqui eu ressalto que não estamos falando necessariamente de um prato conceitual, aquele que todo mundo vai falar que esse é a cara do Brasil, mas sim aquele que fala com o seu coração, porque apesar de, nesse ano, né, o nosso tema central ser a COP30 no Brasil, não deixamos de lado aquele afeto e o cuidado na alimentação, que foram um tema da nossa 4ª temporada. Então, vou perguntar primeiro para o Arilson, qual seria o seu prato? Aí é difícil, né? Porque tem que conciliar a memória afetiva com os chefes de Estado e tudo mais, né? É responsabilidade demais. Eu posso dizer o que me vem à mente. Então. E aí tem algo de paladar, mas tem algo de conceitual também. A minha primeira tentativa de responder a sua pergunta era: tem que servir um bom PF, certo? Porque... Bom, e aí ecoando a Rita Lobo, né? A Rita Lobo sempre insiste muito nisso, né? De que o nosso PF é uma refeição bastante equilibrada, é saborosa. Então, um arroz com feijão, uma salada, um refogadinho de legumes seria uma base fundamental. Para quem quer comer uma carne, né? Como você vai estar na Amazônia, talvez a tentação de servir um peixinho amazônico, né? Criado em boas condições e tudo mais, seria grande. Se eu fosse falar pela minha memória afetiva, eu nasci numa cidade quase em Minas Gerais, aqui no interior de São Paulo. Então, o que minha mãe faz para mim toda vez que eu ainda vou para lá é um lombo de porco, um porquinho caipira. Agora, o que eu sempre sirvo também quando eu recebo pessoas de fora, né, aqui, é uma boa farofa. Então, farofa também, você tem uma diversidade enorme de maneiras de fazer farofa, né, no Brasil inteiro. E é algo que é muito típico do Brasil. Eu, pelo menos, não conheço na culinária internacional o hábito de comer uma coisa como a nossa farofa. E todo mundo adora. E, para terminar, eu colocaria um belo pote de pimenta. Porque eu acho que essa COP precisa ser apimentada, certo? Ela não pode ser insossa. Eu acho que o pessoal tem que ativar a circulação, os sentidos e fazer com que isso estimule as pessoas a produzir boas soluções com energia. Então o toque seria uma pimenta bem caprichada nesse prato. Você... Não tenho nem o que acrescentar. Essa recomendação, ela fechou um cardápio, não é nem um prato apenas, né? Assim, acho que as pessoas na COP vão estar muito bem, porque a culinária paraense é incrível, cheia de muitas brasilidades, com muita base de mandioca, de plantas nativas, também com muito peixe, diferente um pouco da nossa vivência aqui em São Paulo, mas acho que em termos culinários vai ser uma experiência riquíssima. Eu colocaria, apesar de não ser típico de culinária paraense, mas é típico na minha culinária vegetariana e que eu gosto muito, que é uma moqueca de banana da terra, para mostrar também que existem opções sem carne, que são muito agradáveis, muito gostosas, e que também trazem um pouco da culinária ali do Nordeste, da Bahia, principalmente com a sua tradicional moqueca. Eu tive esse ano e eu comi moqueca várias vezes, porque era a opção vegetariana que eu tinha, mas que eu fiquei muito feliz, porque para mim é um prato muito afetivo. Então, acho que eu apresentaria essa versão também, que é interessante. Ótimo. Perfeito, e acho que a gente você falou um pouquinho, né, o que pode, o que deve, o que vai ser servido na COP, e aí já deixo um spoiler para os nossos ouvintes, que a gente também vai tratar disso alguns episódios mais adiante nessa temporada, sobre o que vai estar presente nos pratos da COP, e sobre essas receitas que a gente falou um pouquinho, fiquem espertos também no nosso site, que a gente vai trazer algumas versões delas para vocês. Bom, com isso a gente vai chegando ao fim do nosso primeiro episódio principal dessa 5ª temporada. Te agradeço muito, Arilson, pela presença, pelas reflexões que você provocou aqui nas nossas mentes e esperamos que também nas mentes de todo mundo que nos ouve, né, Pã? Com certeza.
E espero que tenha sido possível a você que nos ouve começar a compreender melhor o histórico, a importância e a complexidade da COP, que está no centro dos debates nesse ano e será também o nosso tema central, como a gente falou lá no início. Mas eu reforço que os debates, reflexões e resultados da COP não se encerram com a realização da conferência em novembro, mas fazem parte de um processo contínuo que precisa ser cada vez mais fortalecido. Sim, e para continuar acompanhando esse debate, como vocês já estão acostumados, não deixem de seguir o nosso perfil lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, ativar sempre o sininho e receber o aviso assim que nós lançamos um novo episódio. Eu agradeço a cada pessoa que nos escuta, que recomenda a Comida que Sustenta para outras pessoas, que usa como ferramenta de ensino, que a gente escuta cada vez mais esse relato também, e também a todas as pessoas que produzem esse podcast, que estão aqui, mas também estão ali atrás das câmeras. A gente vai ficando por aqui, até a próxima! E continuaremos com os nossos lançamentos às terças-feiras alternadas. Mas fique de olho e ouvidos atentos. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir ou assistir a todos os episódios, nos siga no Spotify, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br. A coordenação, apoio à pauta, roteiro e pesquisa dessa produção foram minhas, Nadine Marques, e de Mariana Razueta. Apresentação de Pamela de Cristine e Nadine Marques. A edição foi de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação são de Lúcia Santos Felipe e Laís Dias, com apoio da agência Mica. O Sustentar é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado por Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Mas você consegue ajustar enquanto está passando? Que aí se Você você perceber que está muito... Eu vejo que tá chegando o fim, eu dou umas aceleradas aqui. Achei um pouco devagar, mas essa parte é da Pan, então... Tá, eu preciso que ele fale um pouquinho. Qualquer coisa. Oi, falo. Aproveito para perguntar se eu tô muito descabelado. Não? Podemos? Tá pronta? Uhum. Tem mais alguma coisa pra testar? Eu tô gravando já. Tá gravando. Ela Assim, querendo né? pegar erros de gravação. Exatamente. Pegar o episódio. E ela sempre consegue, a propósito. Sim. Vocês possam ter acesso a esse conteúdo. E então vou aproveitar para passar para a vinheta do próximo quadro. Obrigada. Porque eu percebi que alguém pulou a vinheta. Ficou nervosa. Ai, desculpa, Lu. Vai ter que cortar em algum momento, desculpa. Tudo bem. Como é o nome do Fernando, Paty? Fernando? Nossa, eu errei Currai. acho que eu gravei umas 5 vezes. Todo mundo erra o nome dele, coitado.